A todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós continuamos as nossas histórias aqui sobre a Cleópatra, essa personagem incrível. Uma mulher fascinante, com uma beleza sedutora, um olhar profundo que conquistou o Antônio. E aí entra aquela questão se é possível conhecer o rosto da Cleópatra. A gente consegue saber como era essa mulher que em todas as descrições praticamente aparece como uma mulher fascinante, como uma mulher que encantava todos os homens, que conseguiu conquistar Júlio César, Marco Antônio. Infelizmente, a gente não tem dados suficientes para dizer como era a Cleópatra. O autor fala, a gente não tem a múmia. Sem ter a múmia da Cleópatra, a gente não consegue reconstruir a aparência dela ou pesquisar o DNA para ter uma indicação de que grupo étnico ou geográfico ela pertencia. Não tem como a gente fazer isso, são só suposições. Então, as informações que nós temos da Cleópatra são escassas. Por quê? Depois da morte da Cleópatra, que foi 12 de agosto de 30 a.C., o Otávio, que venceu Cleópatra e Marco Antônio, vai mandar destruir as imagens da Cleópatra. Vai destruir as estátuas, os afrescos, os mosaicos, ou seja, não sobra o que poderia nos ajudar a remontar essa mulher tão espetacular. E aí uma das questões que se coloca, que a Cleópatra ficou conhecida como se ela tivesse o nariz grande. Será que o nariz da Cleópatra era grande de verdade? Quem lançou essa ideia foi o Blaise Pascal, lá no século XVII, porque ele disse que se o nariz da Cleópatra fosse mais curto, toda a face da Terra seria diferente. Então, gente, isso, lá na Antiguidade, os textos não mencionam com toda essa... Não mencionam o nariz da Cleópatra, então provavelmente não era algo que chamava tanto atenção assim. E a ideia que começa lá no século XVII é que a Cleópatra tinha o nariz grande. Talvez aqui seja uma analogia que ela metia o nariz em tudo, né? O nariz grande no sentido dela colocar o nariz, inclusive, em locais que talvez ela não deveria estar. Os escritores da antiguidade não descrevem essas esculturas da Cleópatra ou como ela era, se ela era loira, morena, verde, amarela, tá? Eles descrevem duas coisas só: a estátua de bronze que ficava dentro do templo de Vênus, mas que era Cleópatra como Ísis, ou seja, não era exata, era idealizada e não era idealizada como uma deusa e não exatamente como a Cleópatra era, e uma pintura da morte da Cleópatra que o Otávio usou na sua vitória, mas sem também fazer grandes descrições de como era a Cleópatra nessa pintura. Então, como é que a gente consegue imaginar o rosto da Cleópatra com os poucos elementos que a gente tem? O que a gente pode usar para tentar reconstruir essa mulher que foi tão fascinante? A gente tem alguns elementos como as moedas da época, mas nas moedas a Cleópatra vai aparecer diferente, ela vai ser mais madura, vai ser até com os traços um pouco masculinizados. Se a gente olhar essa moeda aqui, que é difícil não é tão clara a imagem, né? Mas a gente vê aqui o rosto da Cleópatra, aqui está o nariz, a boca, né? O queixo, aqui o cabelo nesse formato que ela usava bastante, que é com um coque atrás, né? Com uma diadema assim, e segurando nos braços aqui o cesarião. Então, essa é uma moeda entre 37 e 30 a.C., aproximadamente, tá? Nós também temos algumas imagens, esculturas egípcias, né, com características de esculturas egípcias,
que seriam da Cleópatra, mas que a gente não tem certeza se era da Cleópatra. Por exemplo, esse aqui é um busto de uma rainha ptolomaica que está no Museu Egípcio de Turim e que poderia retratar Cleópatra, mas, de novo, é uma imagem que não reflete exatamente o que ela era. Depois nós temos dois bustos que foram encontrados aqui em Roma e que são possivelmente da Cleópatra. O autor diz, de uma jovem, né, ptolomaica, de uma jovem rainha ptolomaica. Bom, então poderia ser também a irmã da Cleópatra, e não a Cleópatra. Poderia. Mas quem era a grande poderosa aqui aos olhos dos romanos? Aquela que esteve junto com Júlio César, depois com Marco Antônio. Não era a irmã dela, e sim ela. Então, por que um romano iria mandar fazer uma escultura da irmã da Cleópatra? Não tem muito sentido. Então, existe uma grande probabilidade que esses bustos aqui sejam da Cleópatra. Mas, mesmo assim, são imagens idealizadas, com traços mais refinados, não próximos do real, para que a Cleópatra se parecesse com a deusa Vênus, ou Afrodite, ou a Ísis, né? Uma está no Museu do Vaticano e a outra está em Berlim, no Altes Museum. Bem, usando essas informações que nós temos, o Instituto aqui de Investigação Policial de Roma, junto com o Alberto Ângela, eles tiveram a ideia de pegar todos esses elementos aqui e tentar criar, imaginar o que seria o rosto da Cleópatra. Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo é o que poderia ser a Cleópatra. Mas, repito, gente, nós não sabemos como ela era, tá? Tudo isso é uma hipótese, muito hipótese, em cima dessas poucas imagens que tampouco são confirmadas se de fato é a Cleópatra. A única que a gente sabe mesmo é a moeda. A moeda, sim, ali é a Cleópatra, mas esses bustos nós não sabemos. Então, a Cleópatra, ela poderia ser greco-macedônica, e daí, nesse caso, ela teria a pele clara, os cabelos castanhos, loiros ou ruivos, ou até os olhos claros. Mas existe também uma hipótese que a Cleópatra vinha de uma família de Tebas, e aí, nesse caso, ela poderia ser morena, cabelo crespo e olhos escuros. Aí o autor até fala, talvez uma mulher morena, assim, com o cabelo crespo e os olhos escuros, chamasse mais atenção do Marco Antônio e do Júlio César do que uma loira ou uma ruiva, que era um pouco mais comum aqui em Roma. Mas nós não sabemos. Aqui, dentro dessa ideia que os investigadores criaram da Cleópatra, os traços, os parâmetros faciais dela sugerem que ela tinha características prevalentemente caucasiana, ou seja, de uma mulher branca, e não africana ou oriental. Mas, repito, tudo isso feito em cima dessas imagens aqui, que eu coloquei até a interrogação ali para vocês, que nós não temos a confirmação se são imagens da Cleópatra. Ela teria os olhos grandes, esse olhar profundo, expressivo. Provavelmente não era uma mulher alta, era mais baixa, devia ter aí em torno de 1,55 m, 60 m, que era a média, vamos dizer assim, daquela época. E tinha um nariz, de fato, um pouquinho maior, e o autor fala, mas esse nariz dava personalidade ao rosto da Cleópatra, né?